Na entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli, as decisões do PT sobre alianças e definição de nomes para a corrida eleitoral. E entrevista o deputado federal Carlos Zaratini, que é o líder do PT na Câmara Federal. Muito obrigada, deputado, por estar conosco. Bom, o assunto do dia é a reforma da Previdência Social, que para o governo Temer é imprescindível. Tanto que, vendo a resistência lá no Congresso Nacional, já fez uma série de mudanças e já está um arremedo daquilo do projeto original. O que eu quero saber é se, mesmo com as mudanças feitas, com o enxugamento dessa reforma, se o PT votará contra a reforma. Nós vamos votar contra, Maria Lídia, porque essa chamada emenda aglutinativa, ela é tão ruim, ou talvez até pior do que a anterior. Porque, veja só, vou dar um exemplo. Uma professora que trabalhou 25 anos, vamos dizer que falte a ela um mês para ela se aposentar. E aprova a emenda. Bom, o que vai acontecer? Ela vai ter que trabalhar mais 15 anos para poder obter a mesma aposentadoria pelo mesmo valor. Ou seja, é um absurdo, certo? É uma emenda aglutinativa que aparentemente melhora, mas que no fundo endurece as regras, reduz violentamente o valor das aposentadorias e impõe um chamado pedágio de contribuições para que a pessoa possa obter o mesmo valor que ela obteria nos dias de hoje. E se houver ainda alguma mudança e prevalecer apenas a manutenção do limite de idade mínima e da unificação da Previdência, Serviço Público e o setor privado, olha, vocês aceitam se esses dois pontos que possam prevalecer, no nosso se ficarem só eles? Nós não podemos discutir a reforma da Previdência só do lado da despesa. Nós temos que discutir do lado da receita. O governo abriu mão de receber recursos para a Previdência no refis das empresas. Agora vai aprovar o Fundo Rural, a isenção do pagamento do Fundo Rural pelos grandes produtores agrícolas. Quer aprovar o refis da pequena e microempresa, certo? Vai abrir a mão de receitas de R$1 trilhão na MP do petróleo, da indústria petrolífera. Então o governo abre mão de receitas que viriam para a Previdência, né, e em troca disso quer aprovar uma dureza forte com os trabalhadores. PT, em qualquer circunstância, vai votar contra. Nós queremos discutir o conjunto do problema da Previdência para realmente fazer uma reforma que garanta a menor perda possível para os trabalhadores. Agora, uma outra questão, que é uma medida provisória de número 795. Falando assim, eu acredito até que as pessoas falam, bom, mas e aí, o que é isso? Essa medida provisória é aquela que determina, que prevê a isenção fiscal para petroleiras estrangeiras, companhias estrangeiras. Exato. De petróleo. E houve uma reação muito grande com o deputado liderando. Inclusive, eu quero saber como é que está essa questão dessa medida provisória, que parece que vence no dia 15 de dezembro. Como que está? Vocês vão votar essa medida provisória? Olha, o governo ontem conseguiu aprovar essa medida provisória por apenas 24 votos. Muito apertado. Mas não encerrou ainda. Não encerrou porque ainda temos que votar os destaques. Essa medida provisória, ela destrói a indústria nacional, porque ela isenta de impostos plataformas de petróleo, navios, dutos, todo tipo de equipamento, até matéria-prima para ser usada e embalagens para ser usada na indústria do petróleo. E ela abre mão de impostos, do imposto de renda, da contribuição sobre o lucro líquido, que as empresas vão explorar. A gente chama de MP da Shell. Por quê? Porque ela nasceu do lobby feito pelo ministro da Indústria e Comércio da Grã-Bretanha, que veio ao Brasil, se reuniu com o senhor Paulo Pedrosa, que é o secretário executivo do Ministério de Minas e Energia, e combinaram essa medida provisória. Então, é um absurdo, isso está documentado, tem um telegrama da chancelaria britânica. Ela pode não ser aprovada? Tem chance? Ela já foi aprovada o texto principal, mas os destaques sendo aprovados praticamente desfiguram a medida provisória e obrigam ela a ir para a lata do lixo. Bom, devemos aguardar. Isso acontece proximamente, na semana que vem? Terça ou quarta-feira. Na semana que vem. Da semana que vem. Estaremos atentos. Nós temos que se mobilizar, inclusive, para que ela não seja aprovada. Bom, agora a sucessão presidencial.
Lula continua à frente nas pesquisas e Bolsonaro também teve o crescimento e a perspectiva seria, se a eleição fosse hoje, de um segundo turno Lula e Bolsonaro. Com a desistência daquele que não chegou a ser candidato, Luciano Huck, já está ali, o espólio de Luciano Huck já está sendo aí, há um questionamento que poderia migrar para Bolsonaro, considerando os perfis. Se isso acontecer, Lula está seriamente ameaçado? A eleição mal começou, a discussão. É Sim, mas evidente nesse que cenário haverá um candidato de centro, ou mais de um. Eu lhe diria que vai haver mais de um, porque o PSDB deve ter um candidato e o bloco de apoio ao governo, à frente o PMDB, deve ter um outro candidato. Então, o desenho dessa eleição está muito longe, né? Esses votos que poderiam ir para o Luciano Huck ou para o Dória, né? Nós não sabemos ainda como eles vão se dividir. São pessoas que gostariam de ter um candidato que nunca disputou uma eleição, pessoas novas. Mas a dificuldade de ter um nome novo é pelo tamanho do país, pela complexidade política, pela questão do tempo de televisão que é necessário na propaganda, pela estrutura partidária que é necessário para você fazer campanha no Brasil inteiro. Então, ter uma candidatura nova que não esteja apoiada nos atuais partidos é muito difícil. Bom, falando nessa questão de tempo de televisão, o PT vai precisar fazer alianças e ampliar o seu tempo também para ter mais visibilidade. E quando Lula disse que perdoava os golpistas, ficou toda uma especulação que aquilo podia ser uma sinalização que o PT estaria aberto a fazer aliança com o PMDB, a quem vocês chamam de golpistas. Existe essa abertura? O PT está aberto a fazer aliança com o PMDB de Temer? Não existe nenhuma possibilidade disso. Apesar de que dentro do PMDB tem pessoas que lutaram contra o golpe, como o senador Requião, como a Cátia Abreu, que foi expulsa agora do PMDB, né, como o governador de Sergipe, Jackson Barreto. Enfim, são nomes que lutaram contra o golpe. Esses nomes, evidentemente, que nós vamos fazer alianças regionais, né? A nível nacional, nós vamos procurar, estamos discutindo com partidos que defendam ideias parecidas com as nossas. Então, o PDT, o PCdoB, o PSB, que abandonou a base do governo. Você está pensando numa aliança com o PDT? Nós temos que conversar, nós estamos conversando com todo mundo. Evidentemente, o Ciro Gomes, o PDT, tem direito de ter uma candidatura. Todos têm. Certo? Todos têm direito. Nós não queremos impedir a candidatura de ninguém, mas nós também queremos construir um projeto comum. Inclusive, nessa semana agora, nós fizemos uma reunião das fundações de estudo de todos os partidos, inclusive a do PSOL, e começamos a debater um projeto para o país. Quer dizer, um projeto que unifique os partidos de esquerda e centro-esquerda. Rapidamente, em São Paulo, Luiz Marinho ou Fernando Haddad para o governo? Porque eu vejo no PT que tem quem entenda Lula, por sinal, Luiz Marinho, que seja o nome mais adequado. Mas há uma ala também considerável e forte que acha que Fernando Haddad puxa muito mais voto e tem mais chance. Como é que está essa questão? Olha, o Luiz Marinho ele é apoiado pela maioria das correntes internas do PT. O Haddad por uma minoria. Mas isso também é um processo que nós ainda não temos uma definição final. E na sua opinião, Luiz Marinho ou Haddad? Qual é o nome mais adequado? Eu acho que o Luiz Marinho é um companheiro que vem de uma tradição do ABC, né? Uma pessoa que não governou a capital, mas governou uma cidade importante, que é São Bernardo do Campo. É uma pessoa que tem uma experiência ministerial. E o Haddad governou São Paulo. Mas eu acho que nós temos mais condições de avançar com o nome do Marinho. Eu agradeço muito sua entrevista. Uma boa noite, muito obrigada. Obrigado a você.